Olá, povo de Deus, vamos pôr de pé, vamos dar aquela linda salva de palmas para o Senhor Jesus, que é o único dia de receber a honra, a glória e o poder, amém? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Estamos mais uma vez aqui na presença do Todo-Poderoso Deus, em aliança com Deus do céu, lembrando que são três que testificam no céu: o Pai, a Palavra que se fez carne e habitou entre nós, e o Espírito Santo. Esses mesmos três concordam aqui na terra, que é o Espírito, a água e o sangue. Hoje nós estamos aqui com a água para cura, para libertação, que você vai usar com fé, ninguém é obrigado a fazer. Os que estiverem aqui na igreja vão receber um cálice também aqui, um copinho, vão participar da água com fé, para tomar posse da bênção, da vitória, da cura e da libertação, em nome do Senhor Jesus. Hoje vamos estudar a história do Zé, filho do Jacó, que infelizmente, foi preso injustamente, mas tudo tinha um propósito na vida dele. Na sua vida também tem um propósito. Esse sofrimento pelo qual talvez você esteja passando tem um propósito. O Senhor Jesus diz aí: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, irmãos. Tem gente que às vezes dentro do cárcere, ele ali vai conhecer a liberdade de estar ali com Cristo. E outras pessoas estão aí, faz o que querem da vida, mas estão presas a uma liga, não tem um compromisso com Cristo, e estão perdendo e perdendo muito, em nome do Senhor Jesus, amém? Feche seus olhos, abre seu coração, meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, venha nos envolver na Tua presença, Pai. Nós estamos aqui diante de Ti, abrindo os nossos corações, meu Pai, buscando a cura, a libertação total e completa pela vida das pessoas que têm vindo, meu Pai, daqueles, meu Pai, que estão representando uma multidão, talvez um querido, talvez um familiar, talvez uma pessoa que ainda não tomou posição por Ti, Senhor Jesus, mas visita-os, alcança-os, meu Pai, livra-os do mal, perdoa, eles não sabem o que fazem, meu Pai. Senhor Jesus, livra dos laços da morte, meu Pai. Senhor Jesus, como é duro, meu Pai, a vida daquela pessoa que não vive na Tua presença, Pai. Mas, meu Pai, diante da Tua presença nós buscamos o melhor, nos preparamos para o pior, e aceitamos que viesse sem nos desviar. Isso, essa luta é para a glória de Deus, é para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. O José foi necessário que os irmãos maquinassem contra a vida dele, depois o vendesse, e ali ele chegasse no fundo do poço, para que verdadeiramente ele pudesse salvar o povo hebreu. Jesus Cristo, ele também morreu por nós, para que ele pudesse salvar toda a humanidade. Tem muitas pessoas sofrendo sem propósito. Senhor Jesus, não os deixe sem propósito. Senhor Jesus, o mundo jaz o maligno. Maldita pessoa que confia em outra pessoa. Ainda hoje, nessa era moderna, seres humanos matando outros seres humanos por nada, ou por maldade, meu Pai, por qualquer motivo, meu Pai, escravizando, meu Pai, Senhor Jesus, fazendo maldade, contratando para trabalhar e não paga seus trabalhos, ou por ganância, fazem todo tipo de maldade. Senhor Jesus, tem tanta maldade que, como nós vivemos diante da Tua presença, Pai, e não olhamos muito todas as noticiárias que tem por aí, às vezes nós não conseguimos nem lembrar, mas de vez em quando nós ficamos sabendo, meu Pai, como tem gente ruim nesse mundo, como tem gente má, Pai, que foi mal criada, que foi maltratada, e depois passa isso para as pessoas para quem vem depois delas, um funcionário, uma outra pessoa. Meu Pai, quantas escravas sexuais existem por aí, pessoas trabalhando e não tem salário, pessoas morrendo, pessoas que por qualquer desinteligência, qualquer deselegância, já viram, meu Pai, uma bagunça, uma guerra, Pai. Senhor Jesus, ilumina essa humanidade, livra-os do mal, perdoa, eles não sabem o que fazem, meu Pai. Senhor Jesus, às vezes nem nós mesmos entendemos pelo que nós estamos passando, Pai. Só sabemos que é para a Tua glória, Pai. É para a Tua glória, Pai. É para a Tua glória, Pai. Mesmo sem entender,
mesmo sem entender. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu sei que é o melhor para mim. Que é o Melhor para mim. Mesmo sem entender, Senhor Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil para mim? Parece que é difícil só pra mim. Parece. Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor para mim. Mesmo que eu não entenda os seus caminhos, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo. Pois eu sei que vais cuidar de mim, e o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor para mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender, louve, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em Ti, mesmo sem entender, eu sei que é o melhor para mim, mesmo sem entender. Esse é assim com você também, ó. Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes chega a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor para mim. Mesmo que eu não entenda os teus caminhos, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no teu colo, esperando o tempo certo de tudo. Eu sei que vais cuidar de mim, o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor para mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em Ti, mesmo sem entender, eu sei que é o melhor para mim, mesmo sem entender. Sim, meu Deus amado Pai, oh, quantas coisas nós ainda não entendemos, oh Senhor Jesus, mas em tudo o Senhor tem um propósito, meu Pai, ou está nos ensinando ou está nos abençoando. O Senhor tem o controle de tudo na palma das tuas mãos. Ah, Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, a tua vontade é boa, perfeita e agradável, mas tem pessoa vivendo debaixo mesmo da tua permissão. A tua permissão também é boa, mas não é melhor do que a tua graça. Temos que buscar a tua graça.
graça, aquele favor que não merecemos, Pai. Está no centro da tua vontade, buscando a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, Pai. Oh, Senhor Jesus, os teus caminhos são melhores do que os nossos, o seu pensamento é mais alto que o nosso, a sua visão vai muito além do que nós podemos ver, Pai. Mas nós continuamos confiando em Ti, Pai. Venha nos envolver no Teu amor, na Tua misericórdia, e a todos aqueles que nós estamos intercedendo aqui na Tua casa, com a Tua mão levantada, repita comigo: meu Deus, olha para mim, eu preciso de Ti, preciso da Tua ajuda, da manifestação do Teu poder, para me curar e libertar, para me livrar de todos os males, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Para o Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Tchau, tchau, tchau. Oh, glória. Sempre, sempre. Isso, das palmas. Tchau. Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, atrás não volto, não volto não. Atrás do mundo, atrás do mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente, todo poderoso. Atrás do mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, volta não, não volto não. Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto, não volto não. Depois da luta, vem a coroa, e a recompensa é sempre boa. Depois da luta, vem a coroa, atrás não volto. Dizendo, e para o nosso querido amado Senhor Jesus Cristo, aquela linda salva de palmas. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Amém. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Nossos amigos do Facebook, não esqueça de deixar o seu pedido de oração, deixar o seu testemunho, compartilhar com seus amigos, seus grupos de WhatsApp, de tanto aí do Facebook, para outras pessoas também estarem acompanhando esse culto abençoado em nome do Senhor Jesus. Vamos ver aqui, nós já vimos na semana passada que injustamente o José ele foi preso. Vamos dar uma olhada nisso? Pega a sua Bíblia, Gênesis capítulo 40, irmãos. Irmãos, José, mesmo fugindo do pecado, acabou sendo preso como um pecador, né? Uma mulher poderosa o denunciou, né? A mulher do seu senhor, do Potifar, o que não era verdade. O próprio Potifar o mandou prender. Mas como Potifar era um poderoso, e ele não ficou numa cadeia comum no Egito, ele ficou numa cadeia lá dos servos do rei. E olha o que aconteceu, versículo 1. E aconteceu, depois dessas coisas, que pecaram o copeiro do rei e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os dois eunucos, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor. E entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que o servisse. E estiveram muitos dias na prisão. Então sonharam um sonho, cada um o seu sonho na mesma noite.
cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e eis que estavam perturbados. Então perguntou José aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere, na casa de seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: temos sonhado um sonho e ninguém há que interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Amém-vos. Por Deus, aqui já tem algumas coisinhas para nós vermos, que ali eles estavam ali presos juntos, mas José estava atento à necessidade dos outros. Viu que baixou o semblante? Nós temos que andar atentos por aí. Às vezes tem um jovem na nossa família, um adulto, tem uma pessoa idosa na nossa família que está muito quieta, irmão. Tem gente que é daquele jeito mesmo. Tem gente que a gente já conhece, que sempre foi daquele jeito, por mais que a gente tente, não tá ali, né? Com cabeça cheia de minhoca, que nem diz outro, né? Cabeça vazia, que é oficina de Satanás. Mas tem gente, irmão, que nem criança. Criança, quando está bem, está correndo para lá, está correndo para cá, está correndo para lá. Quando vê uma criança que sempre está ativa, ela está ali meio parada, já sabe, né? Alguma coisa não está bem. Jesus, ele sempre estava atento à necessidade das pessoas. Jesus, quando ele entrou na casa do Pedro, as outras pessoas também estavam lá, mas só ele observou que ela estava jazendo, que significa morrendo de febre. Da mesma maneira que o José, que estava atento ali à necessidade dos seus companheiros de prisão, nós temos que estar atentos às outras pessoas. Às vezes mesmo a pessoa você nem conhece. Claro que essa máscara atrapalha muito, mas talvez você está vendo uma pessoa tão cabisbaixa, talvez você dá um sorriso. Quem é de bom dia, você dá bom dia. Quem é de boa tarde, você dá boa tarde. Quem é de boa noite, você dá boa noite. Quem é de paz do Senhor, você dá paz do Senhor. Quem é de paz de Deus, você dá paz de Deus. Quem é paz de Cristo, você dá paz de Cristo. Para sejamos todos um só conjunto. Às vezes não andar na rua, quem pega elevador, essas coisas, pode mudar a vida daquela pessoa. Talvez ninguém dê um bom dia de verdade para aquela pessoa. Dá um sorriso. Hoje não dá para dar sorriso, né? E o pessoal com umas máscaras com um sorriso que é feio. Já viu? Hoje eu encontrei um que eu não dá eu não sabia, né? O sorriso com bigode ainda, era um homem que a máscara da mesma tom da pele dele, não dava para saber se ele estava sem máscara sorrindo, só quando eu cheguei bem perto que deu para ver, irmão. Mas já estava imaginando que era uma máscara, mas estava, meu Deus, mas ajuda. Às vezes aquilo ali também alegra a vida de uma pessoa também. Nós temos que estar atentos. José estava atento e perguntou: meus amigos, por que vocês estão perturbados aí? Ah, porque nós dois tivemos um sonho essa noite. Ele teve o sonho dele, eu tive um sonho, e ninguém nos interpreta. Mas José falou uma coisa aqui: as interpretações são de Deus. O pregador até prega, o sonho até fala conosco. O sonho, a palavra diz que sonho é sonho, não tem nenhuma pretensão de acontecer. Mas se Deus tiver alguma coisa daquele sonho para nós, quem vai dar para nós é Ele. Lá em Deuteronômio fala que o que é oculto é para Deus, e a quem Ele quiser revelar. Aqui o José estava se preparando para aquilo. Ele sonhava, mas ele não foi com calma. Ele foi ali do jeito dele. A interpretação do sonho dele estava do jeito dele ainda. Mas Deus estava preparando ele para uma interpretação mesmo direta, mesmo realmente o que realmente iria acontecer, que é aquela divina revelação que é a palavra do conhecimento, da sabedoria, que hoje é um dom do Espírito Santo. Então ele já tinha esse dom do Espírito Santo com ele. E aí versículo 9: então contou o copeiro Mó o seu sonho a José e disse: eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 ramos, e ela estava como que brotando.
E a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme antes, quando eras o seu copeiro. Amém, irmãos? Ali ele interpretou o que realmente iria acontecer, irmãos. E Deus, ele dá às vezes isso para nós. Dá, mas tem que buscar, irmãos. Não existe o dom sem o fruto, e o fruto sem um dom. Tem gente que sai falando, profetizando aí, mas você vai ver o fruto da pessoa, a pessoa fala mal de um, fala mal do outro, fala isso, fala aquilo, não tem amor, não tem paz, não tem nada, vive numa carne tremenda. Tem gente que enche a cara e vem dar revelação para os outros, irmão. Misericórdia, irmão. Aqui o José não, estava cheio de Espírito Santo de Deus já, irmão. O espírito, que era 1 por geração, no máximo 2, o do Jacó, agora o Jacó, com toda aquela amargura que ele tinha, estava passando já para o José, e a prova nós vamos ver ainda hoje. Continuando em nome do Senhor Jesus, versículo 14: porém, disse José, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair dessa prisão, irmão. Exatamente. Mas o José, ele estava querendo dar uma forcinha para Deus, que não estava nada disso no sonho, irmão. Ele falou: olha que coisa, o rapaz vai sair daqui, então em 3 dias eu vou sair também. Não, Deus sabe tudo. Não é o nosso tempo, é o tempo de Deus, irmão. Tudo é um preparo, irmão. Deus não chega nem adiantado e nem adiantado. Há tempo para tudo na terra dos viventes, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Continuando, em nome do Senhor Jesus, versículo 15: porque de fato foi roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nessa cova. Vendo então o padeiro Mor que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, da obra de padeiro, e as aves os comiam do cesto sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a sua carne de sobre ti. E aconteceu que ao 3º dia, o dia do aniversário de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro Mor e a cabeça do padeiro Mor no meio de seus servos, e os fez tomar o copeiro Mor ao seu ofício de copeiro, e esse deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro Mor enfocou como José havia interpretado. O copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto a um rio. Então, irmãos, olha como que o ser humano, ele é falho. O José queria dar uma força para sair daquela prisão. Opa, o rapaz vai sair daqui a 3 dias. Ele tinha convicção em Deus, mas Deus não falou nada disso para ele. Mas lembra-te de mim que estou injustamente aqui. E quando ele interpretou a do padeiro, ele também interpretou corretamente. Tanto que no aniversário do Faraó, cuidado com festinhas por aí, povo de Deus. Nós vimos uma festa aqui na quarta-feira. A moça foi fazer a festa lá para o pai dela, para o Jefité. E o Jefité tinha feito um voto ao Satanás. Não foi a Deus, não. Foi a Satanás. Ele estava ali copiando os cultos a Baal.
que sacrificavam e queimavam pessoas, né? Faziam sacrifício humano, que é muito diferente um sacrifício humano do que uma batalha. Na Bíblia tinha muitas batalhas, onde muitas pessoas morriam, às vezes toda a cidade morria, até crianças, até bebês de colo, porque era uma condenação de uma nação. Sacrifício humano não, obedecer é melhor do que sacrificar. Mas quantos fazem maldade por aí? Deixam o outro pagar pena no lugar dele, fazem coisas erradas por aí, a pessoa não quer saber de nada, a pessoa por ganância vai viajar para outro país onde não conhece a língua, chega lá, fica todo enrolado, aí não tem o que fazer, vai se prostituir, acaba virando escravo sexual, ou então alguém tenta ser clandestino no país, né? A pessoa tenta atravessar do México lá para os Estados Unidos, até brasileiro, irmão. Às vezes gastam fortunas, irmão. Fortunas para tentar ser um imigrante legal nos Estados Unidos, irmão. Mas vou te falar uma coisa: no céu não tem imigrante legal, não, viu? Ou você passa pela porta que é a palavra de Deus, irmão, ou você é um israelita em Israel que tem documento. Filho de Deus tem documento. Qual que é o documento, pastor? É o certificado do batismo? Não, você é cheio do Espírito Santo. Você não se abala, o seu fruto não se estraga, independente daquilo que você está, se você está passando, você cresce na hora da bagunça, da luta, na hora que estão te batendo, é que nem aquele creme, né? Creme de ovo. Quanto mais você bate, mais você cresce. É exatamente, nós temos que ser dessa maneira. Esqueceram de José, e aconteceu exatamente. O padeiro morreu, que era aniversário do faraó, lá eles tinham esses costumes mesmo. Ele perdoava, que era essa clemência. Hoje as nações têm essas clemências aos presos, quando chega aniversário, tem um dia especial, no último dia do mandato. Os Estados Unidos tem isso. Às vezes um preso lá que está em pena de morte, se o presidente da república quiser, no último dia do mandato dele, ele pode ir lá dar aquela liberada. Aqui no Brasil virou a saidinha de Natal, que virou saidinha de Ano Novo, virou saidinha não sei do que, virou saidinha de Dia das Crianças. Matou o filho e tem saidinha da Dia das Crianças. Mata o pai, sai na saída do Dia dos Pais. Mata a mãe, sai na saída do Dia. Gerou bagunça. Mas começou com esse tipo de coisa, né? Que essa progressão que fazia-se alguém que tinha cometido um crime, mas lá eles era solto, mas o outro era condenado. Não sei que interpretação, aqui a Bíblia não fala porque que o faraó matou um e soltou o outro, mas o José, pelo sonho que eles já tinham tido, já tinha saído o que iria acontecer com eles. Mas se passaram, olha de novo o versículo 1, capítulo 41, e aconteceu que ao fim de 2 anos, quer dizer, ele pensou que ia ficar 3 dias, o José, tentando dar uma forcinha para Deus, tentando fazer, não se esqueça de mim, que não se esquece de nós é o Senhor. Por isso que estejamos sendo da vontade dele. Deus, ele está em todo lugar, ele não age no pecado, mas tem hora que nós temos que passar por certo tipo de coisa para aprender. Mas pode ter certeza que por conta da misericórdia de Deus e da maldade do Satanás, as coisas não são tão pior, porque o inimigo ele vem para roubar, matar e destruir, irmão. Quando ele pega para arrebentar. Se você está no centro da vontade de Deus, lhe acontecer alguma coisa, mata o corpo, mas a alma está guardada para o dia do Senhor. Amém, por Deus? E esse rapaz aqui segura há 2 anos. Só que agora quem vai ter um sonho muito conhecido, é o próprio faraó. Versículo 2: eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas 7 vacas magras, feias à vista, de carne, e paravam junto a as outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o faraó, depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. Eis que
7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, enviou e chamou todos os adivinhos do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes o seu sonho, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro Mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo sob prisão na casa da guarda, a mim e ao copeiro Mor, e ao padeiro Mor, então, sonhando um sonho na mesma noite, eu e eles, cada um conforme a interpretação do sonho, sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes e interpretou-nos os nossos sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho. Então, dá uma olhada aqui, que ele lembrou-se agora na hora, é no tempo certo do Senhor. Chegou a hora agora. E ele lembrou-se de José, mas não lembrou José como mais um encarcerado, mais um preso. Olha aqui que fala sobre ele, versículo 12. E ali estava conosco um jovem servo do capitão da guarda, irmãos. Era um servo, irmãos. Mas ele não era só o servo do capitão, ele era servo de Deus. É o que o Senhor Jesus, ele não fala lá em João 8:32, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Quantas pessoas às vezes precisam perder para encontrar Jesus? Porque não vem pelo amor, mas vem pela dor. Algumas pessoas precisam perder até a liberdade. E lá, encarcerados, tem um encontro com Jesus. Estão presos, mas estão livres, amém? Mas tem muita gente aqui fora que não está percebendo. Acha que é dono do próprio nariz. Eu faço o que eu quero. Estou livre. Sou livre. Livre de igreja. Livre desse negócio de Bíblia. Muito pelo contrário, está preso. Está preso no Satanás e nem percebeu. Que quando mesmo ele recebe aquele convite do Satanás para beber, para fumar, para usar droga, para fazer coisa errada, ele acha que ele está fazendo o que ele quer, ele está fazendo o que o Satanás quer, porque se ele morrer daquela maneira, ele vai permanecer eternamente, porque o salário do pecado é a morte. Olha como o inimigo ele engana. E a pessoa achando meu corpo, minhas regras. Quando eu bebo, como eu fumo, quando eu uso droga, eu não devo satisfação para ninguém, não estou fazendo nada para ninguém. Não tá? Tá cheio de doido aí, irmão, matando os outros. Que fala que faz a cabeça, que a pessoa fica sossegada. Tudo conversa de Satanás. Cria dependência. Você não é mais você. Você está sendo dominado por aquilo. Está sendo fraco. Está igual a galinha da Angola. Estou fraco. Fica lá, está sendo máquina de Satanás. O inimigo ele chama você de cavalo. Você está com a cabeça, ele está apontando para onde ele quer. E a pessoa está indo, achando que tem domínio. Mas o José é o exemplo daquele que serve a Deus, que às vezes paga o preço terrível. De a pessoa fugir do pecado. José fugiu do pecado e mesmo assim foi encarcerado como criminoso, irmão. E alguns fogem mesmo assim, pagam o preço. E o nosso Senhor Jesus, que nunca fez nada para ninguém, que não foi só preso, mas foi condenado e foi morto. Só que o cárcere de José foi para salvar o povo hebreu, a promessa que havia sido feita para o pai dele, que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Amém, por Deus? Deus sabia tudo. E Jesus a mesma coisa, tinha um propósito de salvação de toda a humanidade. Então, o que aconteceu? Esse rapaz lembrou-se de José. E mais, agora ele vai falar que ele interpretou direitinho. Versículo 13. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim fez tornar ao meu estado, e a
ao padeiro se fez enforcar. Então enviou o Faraó e chamou José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isto não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Deus só responde na alegria do coração, no fruto. Como a gente fala que o fruto é completo, sem fé é impossível agradar a Deus, mas a fé não anda sozinha, ela anda com amor. Sem amor é impossível agradar a Deus. Sem alegria é impossível agradar a Deus. Sem paz, Deus responde na paz do coração, irmão. Não é de outra maneira. Mesmo se for um alerta para a pessoa, como foi com Ezequias, que ele foi pedir uma oração para Isaías. Isaías não orou por ele, não. Isaías só deu um recado: Ezequias, Deus manda te dizer, põe a tua casa em ordem, que vai morrer e não vai viver. O Ezequias foi lá, chorou, rasgou suas vestes, se arrependeu e tudo, e Deus acrescentou 15 anos da vida daquele homem. Amém, por Deus? O que Deus não pode fazer na nossa vida, irmão? Ele quer acrescentar a vida eterna, irmão. Não só te curar, vai te curar, mas Ele vai te acrescentar a vida eterna, para você ser uma testemunha dEle, em nome do Senhor Jesus. Onde quer que você vá, aquilo que Deus realizou na sua vida, vai ser para a glória dEle, irmãos. E então aqui José falou assim, as interpretações são de Deus, irmão, e vai dar paz a Faraó. E o Faraó contou para ele, né, que eram sete vacas gordas e magras, e 7 espigas gordas e fracas também, e uma comia a outra, e contou todo aquele sonho de novo. Pula para o versículo 25. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou-o a Faraó. Amém, pois? Quando alguma coisa parece ser repetitiva, uma mensagem repetitiva, você ouve aqui, daqui a pouco eu não combinei com o missionário, não combinei com o pastor Jaime, ou você está vendo uma outra mensagem, ou nós mesmos, né? Às vezes permanecemos uma mensagem durante algum tempo, é para que nós possamos produzir o fruto, e possamos entender o que o Senhor tem preparado para nós, que é uma urgência na salvação. Há uma urgência. Lembramos o que o Novo Testamento, irmãos, ele verdadeiramente é a revelação do Antigo. Exatamente. Tudo mesmo que está no Antigo Testamento se completa no Novo, se confirma no Novo. É confirmação, precisa de uma confirmação. Às vezes a pessoa tem uma confirmação e ela só fica assim: não era isso que eu queria, Senhor. Não, é ali que vai abrir a porta, que vai abrir a outra porta, que talvez vai chegar onde você quer, mas nós não sabemos o que é melhor para nós. Foi o que eu coloquei aqui. A gente não entende, irmão, os caminhos de Deus, irmão. Deus está te levando o caminho certo. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele é o Criador. A criatura não sabe o que quer, irmão. Às vezes a criatura acha que eu sei o que eu quero da minha vida. Sabe nada, irmão. Só o Senhor sabe o que é melhor para nós, amém, irmãos? Ele nos criou, Ele sabe o que é melhor para nós. O melhor está no centro da vontade dEle e aprendendo dEle, está sensível à direção dEle, para que nós não nos desviemos nem para a direita e nem para a esquerda, e nunca ser enganado pelo inimigo, que o mundo jaz no maligno. Tem muita gente perturbada aí fora, irmão. Tem muito demônio para expulsar, mas a pessoa continua fazendo da mesma maneira, irmão. Tem tempo para orar, tem tempo para buscar, e na hora que chega na direção do Espírito Santo, faz da própria maneira. Faz da própria maneira. O Espírito Santo está dirigindo de uma maneira, por exemplo, dirigindo um culto, e a pessoa quer fazer do jeito dela. Não vai dar certo. Você está há anos fazendo dessa maneira, e vai continuar mais tempo fazendo a mesma coisa, e continuar com os mesmos resultados. Tem que crescer na graça. Tem que crescer na graça de Deus. Aqui ele está falando aqui,
Esses dois sonhos é um sonho só. Deus está te alertando que as 7 vacas gordas e magras, 7 espigas gordas e magras, é um sonho só. Um comendo o outro, debulhando. Hoje a gente olhando, a gente conhece a história, é fácil, não é verdade? Quem conhece, não está parecendo que é fácil? Poxa, 7 espigas gordas e magras, uma comer a outra lá, só que destruído. Aí as 7 vacas magríssimas comeram as gordas, elas não ficaram gordas. Hoje a gente conhecendo a história, a gente parece que é fácil, mas não é, irmãos. É igual quando você conhece a resposta de uma charada, né? Quando você conhece uma anedota por aí, e aí fica fácil, irmão. Eu vi um outro dia que o Zé tinha 7 filhos, e os 7 filhos estavam em casa. O primeiro eu estava estudando, o segundo estava limpando o quarto, o terceiro estava jogando dama, o quarto estava dormindo, o quinto estava colocando o lixo para fora, o sexto estava lavando a louça. E o sétimo está fazendo o quê? O que o sétimo está fazendo? Como que eu vou saber? Dá impressão. Como que eu vou saber o que esse sétimo está fazendo? Só que o terceiro estava jogando dama, não dá para jogar dama sozinho. Quando sabe-se a resposta, que nem quando hoje nós olhamos isso aqui, parece uma coisa tão clara, né? Só que nós temos que ver que tem que ser muito de Deus. Porque os 3 ramos, no caso lá do copeiro, eram 3 dias. Só que agora as 7 vacas gordas e magras e as 7 espigas significam anos. É muito. O oculto é para Deus e aquele que quiser revelar, mas não é fácil. A gente tem que se aprofundar mesmo ali no conhecimento da palavra de Deus. Continuando o nome do Senhor Jesus, versículo 26. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos. Como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental são 7 anos de fome. Então, esta é a palavra que tenho dito a Faraó: o que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos, haverá grande fartura em toda a terra do Egito, e depois deles haverá levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será conhecida abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Aquilo que nós estamos vendo. O Antigo Testamento se confirma no Novo. Às vezes alguma coisa vem assim várias vezes para a gente entender. Jesus ele fala em verdade, que é alguma coisa urgente na sua vida e que não cabe interpretação, irmãos. É uma revelação plena. É aquilo que o Senhor está nos revelando, é para nós, para aquele dia. Se você deixar para amanhã, você vai esquecer e vai ser tarde de nós. Nós somos humanos, falhos, pecadores. Nós falhamos, irmão. O homem esqueceu dele. Não, pode deixar, José. Que interpretação boa. Você daqui 3 dias. Pode deixar, não vou esquecer não. No dia da festa lá, esqueceu. E por 2 anos, mas foi no tempo de Deus. Há tempo de tudo aqui na terra, irmão. Tem para tudo. Deus sabe tudo. Continuando em nome do Senhor Jesus. Versículo 33. Portanto, Faraó, se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ele já deu até o que tinha que fazer, irmão. Deus deu a revelação até do que ele tinha que fazer, já deu até o que era necessário.
e ajuntem toda a comida desses bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó para mantimentos nas cidades, e os guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para que os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus. Até os de fora reconhecem. Até os de fora reconhecem. Até o Faraó reconheceu. Vamos achar outro varão? Ele já deu tudo. Eu estava aqui perturbado com esse sonho. Ele não só interpretou o sonho, como ele já resolveu. Deus, é isso, meu Espírito Santo, ele resolve, irmão. Ele não vem te trazer confusão, ele responde na paz do coração, na alegria do coração. Não é para te trazer, oh meu Deus, o que está acontecendo? É muito pelo contrário, irmão. Quando Deus não está te ensinando, ele está te abençoando. Ele tem o controle de tudo nas mãos dele, irmão. O que não é vontade é permissão. A vontade é boa, perfeita e agradável. Mas será que ele quer alguém na prisão, irmão? Ele quer alguém na prisão? Mas às vezes é necessário, irmão. Ele permite com algum propósito. No caso de José aqui, ele nem tinha culpa no cartório, que nem diz outro, mas tinha um grande propósito, porque se não fosse assim, ele não ia conhecer esse copeiro aqui, que depois de 2 anos não ia lembrar dele, e depois o Faraó ia ficar perturbado lá com um sonho, e na hora ali, o José tivesse ali certíssimo diante de Deus, o que não só a interpretação do sonho, como a resolução, irmãos. Glória a Deus, não dá um glória a Deus aí, irmãos. Diz aleluia. Vai dar um lindo essa de palmas para o Senhor Jesus, irmão. Isso, a fama de José percorreu, irmão. Ali todos eles já gostavam daquilo, e o próprio Faraó chegou lá com os súditos sábios que não sabiam nada. Coisa do inimigo, é tudo adivinhação de Satanás, que tá lá uma revoada de passarinho, a pessoa dá um monte de tiro para ver se pega um. Não é para tirar um passarinho não, viu, irmãos? Pelo amor de Deus. Mas é o que faz esse quiromante, cartomante, pessoal lá como que é? Horóscopo, né? Irmão, se fosse certo, irmão, sabia que ainda até hoje, irmão, tem milhares de horóscopos todo dia, diferentes no mundo. De milhares, talvez um acerte, irmão. Mas é adivinhação, irmão. É adivinhação. Pense em todo jornal, né? Cada um que vai lá, o horóscopo lá, aí a pessoa lê, hoje vai aparecer o homem da sua vida com olho azul. Começa a olhar para todos os homens de olho azul, vai aparecer um mesmo. É engano do Satanás, é adivinhação. Vai cair um avião, fala onde, quando, quantas pessoas dentro, de onde saiu, né? Não, vai cair um avião. Cai avião todo dia. Vai morrer um famoso. Tem muita gente que é famosa, o dia que esse advento de internet, então estão multiplicando o número de famosos. Então o Faraó, ele me deu a interpretação e me deu aqui a resolução. E para eu conseguir mesmo fazer o que ele está falando, só tem uma pessoa que eu posso usar. Esse cheio do Espírito Santo de Deus. Versículo 39. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Amém, por isso. Que coisa linda, hein? Pensou? O rapaz acabou de sair do cárcere, do fundo do calabouço. Foi lá, fez a barba, né? Foi lá, colocou uma outra roupa, se encontrou lá com o Faraó, e logo em seguida ele era o primeiro-ministro do Egito, que nessa época era a maior nação da terra. Mas o primeiro-ministro era como hoje, irmão. Na verdade, quem mandava era ele. O outro ia ter só a figura do Faraó, só não ia ser maior do que ele no trono. Ele não ia sentar no trono, igual o primeiro-ministro da Inglaterra.
Tem lá a figura da rainha, que é só uma figura, que ela tem o trono dela, a coroa dela, mas quem manda lá é o primeiro-ministro, irmão. E aquela mesma coisa, era necessário para que se cumprisse a promessa de Deus feita a Jacó, que o Jacó não iria morrer. Continuando em nome do Senhor Jesus. E tirou o faraó, versículo 42, o anel de sua mão e pô-lo na mão de José, e fez vestir a veste de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai, assim, e pôs sobre toda a terra do Egito. E todo o Egito já estava ali debaixo mesmo do José. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do... Mano, falou assim, ninguém faz nada aqui se você não mandar. Como Deus é bom, irmãos. Deus sabe tudo, irmãos. Deus sabe mesmo o preparo que o José precisava. Que os irmãos combinassem para o matar, mas depois o Judá resolvesse o vender por 20 moedas de prata. Ele chegou até a trabalhar bem lá na casa de Potifar, mas aí a esposa de Potifar inventou uma história, ficou lá com gracinha com ele fugiu do pecado, e mesmo assim a mulher falou que não, que ele era culpado, acabou sendo condenado, preso, irmão. Só que lá da prisão ele não era preso, irmão. Ele era um servo, irmão. E lá por ele ser servo, o faraó ficou sabendo, e daqui a pouco tudo aconteceu para que ele chegasse até aqui, ser o maior homem da terra. Por quê? Porque ele era o único homem na terra em que havia o Espírito Santo. O Jacó era o grande homem de Deus, mas aqui, além de tudo, ele tinha todo o poder com ele. Ele tinha o Espírito Santo e todo o poder com ele. Continuando, versículo 45. E chamou o faraó o nome de José Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó. Então, não dá para saber se ele ficou uns 3 anos preso, né? Uns 3 anos mais ou menos preso. Ele chegou na casa do Potifar com 17 anos, aí ele cresceu, ficou bonito, a moça ficou dando em cima dele. Provavelmente ele deve ter trabalhado lá uns 15 anos na casa do Potifar. Continuando o nome do Senhor Jesus, uns 3 por aí, né? E continuando o versículo 46, e saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito, e a terra produziu nos 7 anos de fartura mãos cheias, e ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, e pondo nas cidades mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Ainda teve várias estratégias aqui, irmãos, para que não se perdesse nada. Assim ajuntou José muitíssimo trigo como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e chamou o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o trabalho da casa do meu pai, e do trabalho e de toda a casa do meu pai, e no caso da maldade dos irmãos. E o nome do segundo chamou Efraim, porque diz: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Amém? Então, na hora da luta, você produz o Manassés, né? Que é o perdão. Deus me fez esquecer, para você ter Efraim, que Deus te fez prosperar. Amém, irmãos? Então, exatamente, isso serve para nós hoje. Você só vai crescer, só vai prosperar quando você perdoar, se arrepender e tiver um encontro com Deus. Você tem que produzir o fruto. Continuando, versículo 53. Então
acabaram os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. No começo, irmão, tinha pão, porque eles guardaram o trigo, iam usando o trigo mais velho, ia guardando o grão mais novo, e estava lá. Começou a ter fome em todo lugar, parou de se produzir, mas no Egito ainda tinha pão, mas daqui a pouco até do Egito acabou. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó disse a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazeis. Amém, irmãos? Então, na hora que acabou mesmo, ninguém tinha mais pão em casa, foi quando foram o primeiro. Ele não passou na frente do Faraó, esperou o pessoal clamar ao Faraó, e o Faraó disse: procura o José. Procura o José, que o José resolve. Procura o Zé, que o Zé resolve. Versículo 56. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo o que tinha, o que havia de mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras, em toda a terra. Amém? Então aqui Deus começou a usar grandemente esse homem aqui, e entre essas pessoas que iam comprar lá trigo do Egito, estava, daqui a pouco, nós vamos ver a semana que vem, que vai vir a família dele. Amém? Nem vão reconhecer, nem imaginavam onde que ia chegar aquele que foi tão desprezado pelos seus irmãos. Amém? Vamos orar, irmãos? Irmão, passa água lá para as irmãs. Na sua casa você tem um tempinho, pega lá um copo, uma jarra, uma caneca com água. Você não é obrigado a participar, só faça oração conosco se você quiser, mas se você quiser, pega água para você usar com fé. Depois você pode passar num lugar que está com uma alergia, com alguma enfermidade, né? Você pode usar, passar lá onde que está com alguma dor, dar para alguém que está doente beber, guardar para depois fazer um café, um suco para aquela pessoa que está viciada, que está doente, colocar, né, guardar que nem uma garrafa. Daqui a pouco você vai lá lavar a roupa do viciado, você joga lá dentro com fé, dentro da lavadora de roupa lá, e aquela pessoa, quando ela vestir aquela roupa abençoada, você apresenta a roupa a Deus, aquela pessoa vai recobrar a consciência. São tudo atitude de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Olha só a fama. A fama de José percorreu pela fé que ele tinha. E foi exatamente... Foi quando o Egito mais prosperou. Por quê? Porque era o único lugar na terra onde se havia mantimento. Pega o seu copo d'água, apresenta a Deus com fé, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos a Ti a água, Pai, que é a fonte da vida. Sem água não há vida, Pai. E nós te pedimos, meu Pai, coloca dela a Tua unção, a Tua essência, a Tua natureza, para curar, para ressuscitar, para transformar, para restituir, meu Pai. Pai, nós cremos, meu Pai, e nós bebemos dessa água com fé, para a nossa transformação e recriação diante da Tua presença, para a Tua glória. Amém e graças a Deus. Pode beber da água com fé. Sobrar uma gotinha, joga na cabeça, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, agora diante da Tua presença, Pai. Talvez alguém está passando por luta, Pai. Talvez alguém está passando por uma injustiça, Pai, e até desistiu, Pai. Talvez alguém está passando aqui por algo terrível, mas Deus é contigo, irmão. Em nome do Senhor Jesus, Ele nos deixou essa palavra. Ele nos deixou a palavra. Ele nos deixou o Senhor Jesus, que nos deu o exemplo de tudo que nós devemos fazer. Se alguém trouxe algum pedido de oração, traga aqui para mim, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos os pedidos de oração do Teu povo. Senhor Jesus, estou aqui, meu Pai, no nome do Amarildo, Elias, da Majora, da Maiara, e Sueli, Gabriel, Pedro e Marcos. Meu Pai, todos esses nomes, os nomes, meu Pai, que o Senhor povo está apresentando agora. Apresenta a Tua família, aquele
dentro ela tem um encontro com Jesus e terá, creia. Quem crê no Senhor Jesus será salvo tu em tua casa. Talvez aqui fora em liberdade, estava preso no maligno, não queria saber de nada. Mas quando perde a liberdade, quando os parentes são humilhados para ir visitá-los, quando as desgraças acontecem, a pessoa recobra a consciência. Meu Deus e Pai, eu dobro o meu joelho diante do Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual toda a família do céu e na terra toma o nome. Eu coloco esses nomes aqui na água, ou para o refrigério de todos eles e de cada um, meu Pai, que seja posto em liberdade esses cativos, meu Pai. Oh, meu Pai, que estão para aí sofrendo, meu Pai. Oh, na mão, meu Pai. Oh, dessas injustiças que são feitas, meu Pai. Oh, Senhor Jesus, visita-os, alcança-os, livra-os do mal, perdoa, eles não sabem o que fazem. Oh, meu Pai, move essas águas, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, para que cada um seja alcançado, visitado, e que não perca o tempo da tua visitação, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Oh, meu Pai, dá salvação para eles. Oh, meu Pai, que eles não percam o tempo da tua visitação, que eles tenham um encontro com o Cristo, que alguém plante, outro regue, que Deus dê o crescimento, que as pessoas falem do amor de Cristo, que elas tenham algum interesse pelo amor de Cristo, meu Pai. Oh, Senhor Jesus, vem, amado nosso. Até o egípcio faraó, o rei do Egito, percebeu que José tinha o Espírito Santo de Deus sobre ele. Não havia outro na face da terra. Não havia outro. Oh, maravilha, baceira, me canta. Senhor Jesus, tu é a cura. Tu é a cura, Senhor Jesus. O Senhor pagou o preço da nossa salvação. O José pagou o preço da salvação dos hebreus e dos egípcios daquela época. Mas nós aqui, meu Pai, bem sabemos que Jesus Cristo pagou o preço para a salvação de toda a humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É a vida eterna que Jesus quer te dar. É uma vida com abundância, uma vida renovada, sem doenças, sem enfermidades, sem alergias, sem vícios, sem maldades, sem ser vítima da sociedade, da ocasião. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu abençoo meus irmãos e cada um deles, cada um que eles estão representando, cada um que estão seus nomes aqui na água, meu Pai. E eu me coloco de pé, Pai. Eu uno a minha fé à fé do teu povo, Pai. E em nome do Senhor Jesus, levanta a tua voz também, meu irmão. Levanta essa voz. Levanta essa voz e chama esse irmão pelo nome e manda embora. Você está na casa do seu pai. Está na casa do seu pai. Você tem liberdade na casa do pai. Entra na liberdade dos filhos de Deus. Aonde há o Espírito Santo de Deus, aí é liberdade. Para de ficar preso. Para de ficar preso e manda esse mal pelo, chama esse mal pelo nome e manda embora. Primeiro de você, depois da tua casa, da tua família, em nome do Senhor Jesus. É desde o ar da cabeça até as plantas dos pés. Passa a mão no corpo e fala: sai! Em nome, chama o mal pelo nome e manda embora. Com autoridade e com poder. Toda autoridade foi dada a José, toda autoridade foi nos dada para pisar em serpentes, escorpiões, de todo o poder do maligno. Não é pisar no bichinho, não é pisar no inseto, não. É para pisar na coisa maligna mesmo. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu quebro, paraliso, eu amarro disso toda ação do inferno. Se a pessoa foi vítima de uma alma de macumba, de feitiço, alguém pagou um bicho lá, um animal, na encruzilhada, na Mata Virgem, no portão do cemitério, no centro de Umbanda, que banda está desfeita agora em nome do Senhor Jesus. O espírito de uma pombagira se encostou no marido dessa mulher, se encostou mesmo lá na filha, no filho, em nome do Senhor Jesus. Ou a uma afetividade, a coisa maldita, a coisa antinatural, ou a coisa que a droga, o álcool, o tabaco, a prostituição. Em nome do Senhor Jesus, eu te paraliso, maldito. Esse povo não é teu, esse povo não te pertence. Nossas famílias não são suas. Em nome do Senhor Jesus, pega tudo que é seu e sai. Sai da vida deles, sai da casa deles, sai da vida do viciado. Sai em nome do Senhor Jesus. Aquela pessoa não é uma viciada, ela ficou boa em nome do Senhor Jesus. Ela é uma bênção em nome do
do Senhor Jesus. Sai agora com essa dependência química, todo mal, toda ação do inferno, Exu da morte, depressão, opressão, coisa maldita, pega tudo que é seu em nome do Senhor Jesus e sai do corpo, sai da alma, sai do espírito, sai da mente e do coração, sai da casa e da família e não volte mais. Eu te proíbo em nome do Senhor Jesus. Dá glória a Deus, igreja. Diz aleluia. Deus responde na alegria do coração. José falou para o faraó: Deus vai te dar paz, Deus vai te responder em paz, vai te dar paz, faraó, e muito mais para nós que somos servos deles, em nome do Senhor Jesus. Essa luta não é para te derrotar, é para te abençoar, em nome do Senhor Jesus. Dá uma levantada, repita comigo: meu Deus, muito obrigado. Eu tomo posse de todas as bênçãos da nova aliança em Cristo Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. O Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Oh, glória. Povo de Deus, aqui do Facebook, nós estamos encerrando essa transmissão, mas compartilhe esse culto, que ele vai ficar disponível mesmo para as pessoas assistirem. Se ajudou você, pode ajudar alguém, em nome do Senhor Jesus. Essa saga do José aqui, homem de Deus, que foi injustiçado, foi desprezado, foi preso injustamente, mas tinha um propósito, e todo aquele sofrimento dele era para salvar o povo hebreu, e para isso ele primeiro tinha que salvar o faraó. Deus sabe tudo. Às vezes a gente não entende porque que alguém está aí, né, sendo abençoado, porque Deus usa quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer, mas usado não é aprovado. Então agora o nosso Senhor Jesus Cristo foi usado e aprovado. Com a morte dele, abriu mesmo o céu para que todo aquele que nele crê não pereça, possa ser cheio do Espírito Santo e viva a graça de Deus. Amém? Vamos seguir com Deus. Domingo, 9 horas da manhã, tem o culto das primícias. Logo em seguida nós vamos ter o batismo nas águas, para aquela pessoa que tomou a decisão por Cristo. O batismo é confissão pública de que você aceitou Jesus como Salvador. Isso. E já tem buscado o Espírito Santo. Tem pessoas que até na hora do batismo, na hora que estamos saindo das águas, já são cheios do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Para que sejam todos cheios do Espírito Santo. Não deixe de buscar o Espírito Santo. A falta do Espírito Santo faz falta. Olha só como esses homens carnais eram sábios lá do Egito, lá, que eles tinham lá como calcular para fazer aquelas pirâmides, aquelas